Programa Mãe Moderna. Oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. E Supermercado Robertão, o melhor preço da região. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E hoje eu recebo aqui no Mãe Moderna Cândida Vasconcelos, fotógrafa que esse ano completou 15 anos de carreira e que também é mãe do Henrique e do Heitor e uma grande parceira nossa aqui do J3 News, né, Cândida? Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada pelo convite e me sinto muito lisonjeada de vir aqui falar de um dos temas que eu mais amo, né, que é a maternidade. É aquilo que faz o coração da mãe aflorar, né, ser mais feliz. Eu que já te entrevistei em algumas externas, nossa, né, alguns eventos, hoje é um prazer muito grande te receber aqui pra gente poder ir mais a fundo nesse papo sobre maternidade. Sim, fico muito feliz da gente poder falar sobre isso. Até quando eu estava no caminho, vindo pra cá, eu fiquei pensando, gente, como é bom poder ir lá e falar sobre isso. Me sinto, assim, abençoada de poder ter sido mãe 2 vezes, poder falar da minha família, do meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Então, a gente vem refletindo, né? O que eu vou falar lá quando eu chegar, né? O que ela vai me perguntar? E aí, quando a gente começa a pensar, eu percebi que é muito bom ver quantas bênçãos a gente tem, né? A gente faz uma retrospectiva na cabeça. Sim. Também. Eu acho que é legal você trazer isso, porque às vezes na nossa correria do dia a dia, acho que o ser humano tem isso, a gente acaba deixando algumas coisas passar despercebido, né? E quando a gente para de fato para poder analisar, ver toda a nossa trajetória enquanto profissional, como mãe também, a gente vê como que nós somos de fato abençoadas, né? Sim, com certeza. E naturalmente, quando a gente se torna mãe, a gente procura dar esse freio, né? Procura frear um pouco para a gente conseguir de fato dar conta de tudo, né? Equilibrando os pratinhos. Sim, porque a gente sempre tem vontade de dar conta de tudo, mas quando a gente se torna mãe, fica difícil, Sim. né? Se a gente se dedicar só aos filhos, a gente se sente um pouco, vamos dizer assim... Deixada de lado. Um pouco inutilizada, Sim. porque tá deixando o trabalho, os sonhos de lado, né? E se a gente só trabalha, a gente pensa assim, poxa, eu tô terceirizando o cuidado e o tempo com os filhos, né? É aquilo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que nunca vai estar tudo 100% como nós gostaríamos que estivesse, né? Sim. E aproveitando que você falou sobre isso, sobre esse gancho, você completou 15 anos de carreira esse ano agora, em 2025, então você já está há bastante tempo na fotografia. E os seus filhos, eles têm quantos anos? O mais velho, Henrique, tem 7 anos e o mais novo, Heitor, tem 2 anos. Então, como que foi para você conciliar a maternidade? É uma pergunta, assim, que é unânime. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira eu pergunto, porque cada experiência ela é única, né? É muito individual. Para você, Cândida, como que foi conciliar a Cândida profissional com a Cândida mãe, a maternidade? Porque é algo também que é inserido na nossa vida. Sim, aos poucos. Sim, a gente tem que pensar, estudar como que a gente vai inserir. E cada um tem o seu processo, né? Como que foi para você? Como que a gente vai inserir a criança dentro da nossa vida, da nossa rotina? Como que a gente vai fazer isso? E eu levei bastante tempo pensando, tá? Eu levei 11 anos para engravidar do meu primeiro filho. E eu me organizei para isso, foi completamente pensado. E eu comecei a frear o meu trabalho. Antes eu fotografava todos os tipos de fotografia que você pode imaginar. Sim. Corporativa, gestação, parto normal, inclusive, que a gente tem que ficar de sobreaviso, não tem dia, não tem horário. Então eu era fotografia full time. 100%. Era de domingo a domingo. E devido a ser jovem, né,
Eu aproveitei todo o tempo que eu tinha para me dedicar à fotografia, fiz muitos cursos fora, viajava muito. E aí, em 2017, eu resolvi que eu ficaria só com a fotografia de casamento e teria a sessão pré-wedding também, sim, antes do casamento. E a partir de 2018, quando o Henrique nasceu, eu já estava preparada com essa diminuição de trabalho para conseguir equilibrar, dar atenção ao meu filho e trabalhar. E isso é muito bom, né? Eu vejo que você já tinha essa maturidade, porque muitas das vezes essa maturidade ela vem pós-gestação. E às vezes essa falta de organização faz com que tudo seja mais difícil também, né? Então eu vejo que você conseguiu de fato se organizar tanto na sua vida profissional quanto na maternidade, porque pelo visto também já era algo que você sabia que o seu filho chegaria, mas que você também não queria deixar o seu lado profissional de fora, né? Exatamente. O que eu vejo muitas mães às vezes contando é que quando o filho nasce, tem aquela dificuldade de voltar, porque é um tempo que a gente se dedica integralmente a eles, né? Sim. Nasce uma criança, nasce uma mãe, principalmente primeira viagem, é totalmente diferente da segunda muitos medos, viagem, muitos medos, incertezas. Então, até você ter aquele start, eu preciso voltar, é difícil, né? Sim. Mas eu, até por experiência própria, na época que os meus filhos nasceram, eu ainda não trabalhava, eu era totalmente do lar. Eu vim ter esse start para minha vida profissional, ele já tava, minha mais nova tava com 2 anos, mais ou menos assim, na época. Mas foi um momento, assim, delicado, né? De parar e pensar, Será que eu vou estar terceirizando a vida dos meus filhos, a educação, a criação? A gente sempre Será que eu vou estar sendo menos não tem mãe jeito. por não estar presente o tempo todo? Mas eu vejo muito como é importante para nós mulheres nos sentirmos úteis, como você mesmo trouxe aqui no início, né? De forma além da maternidade, até porque nós somos mães, mas nós somos mulheres, nós somos esposas. E se a gente puder resumir, nós estando felizes, eles vão estar felizes. Eu penso muito isso. Que eu quero muito que meus filhos olhem pra mim. Eu tenho certeza absoluta disso hoje. Olhem pra mim e vejam a mãe realizada, né? O quanto... Ainda mais eu tenho um menino, eu tenho uma menina. Eu quero que ela veja que a mulher, ela pode ser o que ela quiser e, ao mesmo tempo, ela vai continuar sendo mãe, ela vai continuar sendo esposa Você tá sendo um exemplo pra sua filha, né? Exatamente. Com certeza. Depois que o Henrique nasceu, o meu primeiro filho, eu levava a bombinha de tirar leite pros casamentos, né? Quando os meus seios enchiam, eu tirava o leite para levar para casa, para durante a semana congelar e no outro final de semana ele continuar mamando leite materno. Durante a semana eu amamentava ele, então eu consegui por um longo tempo amamentar o meu filho, mesmo trabalhando horas fora de casa. Eu consegui me organizar com uma especialista do sono para organizar a rotina de sono dele. Que ajuda muito, é um investimento. Eu falo isso. A criança que tem rotina de sono é uma bênção. Eu vim conhecer isso na segunda gestação. Na primeira, ele ia junto comigo. Quando a minha filha nasceu, eu já até falei sobre isso aqui. Eu falei assim, gente, eu preciso ter uma rotina de sono, porque senão eu não vou ter vida. Eu queria, às vezes, sei lá, jantar com meu marido, ter aquele tempo de qualidade do casal, que é importante ter. Eu queria ver uma série, um filme, mas as crianças acordadas. Então, quando a minha filha nasceu, eu senti essa necessidade, eu tive esse start, e foi onde eu comecei a inserir a rotina de sono, e que, graças a Deus, eles têm até hoje. Exatamente, perfeito. Tudo que eu fiz com o meu primeiro filho, eu faço com o segundo, com o Heitor. E Heitor dormindo cedo, eu tenho um tempo com meu marido depois que ele dorme. Então, assim, isso é muito importante. Para mim, que perco noites de sono, eu trabalho 12 horas, pelo menos, no evento, em média. Então, se for de madrugada, eu vou dormir durante o dia, no outro dia. Então, a rotina de sono dos meus filhos, estando redondinha, isso é bom para mim também. Sendo bom para mim, é bom para o meu marido, é bom para minha família, é bom para todo mundo. E qual foi o maior desafio para você da primeira gestação para a segunda? Totalmente diferente, né? Na segunda eu tive alguns sustinhos aí pós-parto, eu tive a trombose, eu tive 2 embolias pulmonares, meu Deus. Fiquei internada na UTI e depois disso a minha vida mudou da água pro vinho, porque eu passei a ver a minha vida... Eu passei a ver a vida de outra forma, na verdade. Eu percebi que eu trabalhava muito e cuidava muito dos meus filhos, que são 2 coisas que eu amo, que estão realmente na maior porcentagem do que eu me dedico ainda até hoje. Mas eu percebia que
os meus sonhos estavam ficando de lado, o tempo para mim estava ficando de lado. Você estava só existindo, você não estava vivendo. Eu estava sendo funcional para o sonho dos meus clientes, funcional para a criação dos meus filhos. Mas os seus, né? Estavam passando. E esses momentos, na maioria das vezes, eles vêm... Graças a Deus você conseguiu sair dessa, hoje é um testemunho para você até contar. Sem sequela nenhuma, graças a Deus. Isso é uma benção, eu passei por um susto também na semana passada com meu filho, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Sim. E assim, uma criança de 9 anos, você chegar pra mãe, eu tava até conversando com o pessoal, seu filho vai ter que operar do nada. Eu fiquei assim, desesperada, mas hoje, vendo que graças a Deus deu tudo certo, né, tudo bem, a gente vê que essas situações, elas vêm para nos mostrar, quando a gente consegue passar e superar, que a vida precisa às vezes ser enxergada por outra perspectiva. Outro ângulo, eu lembro que eu conversando com meu esposo, eu falei assim, nossa, problemas, a gente às vezes se preocupa com tanta coisa que tem solução, sim, tem jeito, sim, tem resolução. Exatamente. E muitas das vezes a gente deixa de lado de viver momentos, de realizar sonhos. Sim. E eu percebo que isso não foi só comigo, acontece com todo mundo, né? Sim. E quando você tá na iminência, ou de perder alguém que você ama muito, ou de perder a sua própria vida, você muda completamente a sua maneira de ver tudo. Sim. Sabe? Foi impressionante, foi um start, assim, pra mim, incrível. Eu já valorizava muito tudo que eu tenho, porque a minha história de vida, eu perdi o meu pai muito cedo, a minha mãe adoeceu muito cedo, teve AVC, parou de andar, eu tinha 7 anos, então não tinha uma família estruturada. E tudo o meu que você sonho conquistou foi através de muita luta, sim, muita batalha. Sim, e trabalhar com o que eu amo também assim, uma bênção, porque sim, é difícil isso. Então, o meu sonho era construir aquilo que eu não tive, sim, sabe? E eu consegui isso há pouco tempo, reconstruir a minha vida, né? Então, eu me sinto, assim, batalhadora e muito feliz hoje. muito grata. Muito grata por tudo. E todo aquele susto que você passou também foi o pontapé para você a chavinha virar, né? Não, sim, a partir daqui é uma nova Cândida com um novo olhar. Sim, com certeza. E é o que eu falo, né? A gente acaba com o exemplo ensinando aos nossos filhos que temos que ter coragem, né, que temos que ser fortes, né, que temos que ser também sensíveis, sim, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível e eu vejo muito isso no meu filho mais velho, que é muito carinhoso, a forma como ele me trata, às vezes como ele trata as outras pessoas, né? E isso é o mais gratificante, assim, né? Sim. Eu acho que você vê que o seu filho tá reproduzindo aquilo da melhor forma possível, que você tá ensinando, você tá vendo que aquilo tá fluindo da forma como tem que fluir, certo, né? Graças a Deus. Que bom. Eu vou dar uma pausa rapidinho para poder chamar o intervalo, mas você não saia daí porque já já a gente volta. Retornando aqui o meu papo com a Cândida. Cândida, agora vamos falar um pouco mais da sua vida profissional, como que começou essa paixão pela fotografia. E outro assunto 15 que eu anos, amo. né? Um tempo atrás, você que é pioneira na nossa cidade também, né? Referência. Obrigada. Como que foi para você todo esse processo ao longo de todos esses anos, que você continua? Você comentou lá no primeiro bloco que você, hoje em dia, escolheu mais a área de casamentos. Sim. Como que foi para você todo esse processo? Então, começou com muita naturalidade, né? Quando meu pai faleceu, ele deixou para mim 6 câmeras analógicas ainda na época. Eu brincava de fotografar e aí eu nunca imaginei, confesso, né, ser uma profissional da fotografia e nem trabalhar com isso. E eu também fui dona de casa e quando eu me vi nessa situação, eu me perguntei, gente, não tem nada que eu goste de fazer? Pera um pouquinho, eu me lembro que eu estava sentada no sofá de casa e eu falei assim, gente, não tem nada que eu goste de fazer, não é possível. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer fotografia, nem que seja por hobby, para ocupar um pouco mais o meu tempo. Mas ele deixou essas câmeras para você, ele já trabalhava com isso? Não, meu pai não era fotógrafo, era uma pergunta que muita gente me faz. Sim. Né? Ele realmente gostava muito da fotografia, tudo era um ele admirador. Fotografava. Isso. Ele fazia uma trança no meu cabelo, ele fotografava, ele fazia um doce, ele fotografava até a minha mãe fazendo xixi do lado
lado do Fusquinha na praia, assim, na estrada. Não, Ele e fotografava tudo, que é a fotografia que a gente chama de fotojornalismo hoje em dia, não, e é a muito documental, né? É muito legal porque através da fotografia que você revive esses momentos, né? Porque às vezes são momentos que na nossa cabeça já foram apagados, mas aí você olha uma foto num álbum. Eu vejo assim, da minha infância, você falou do Fusca, eu lembrei, eu tenho uma foto em cima de um Fusca que meu pai tinha verde. Sim, então, sim. assim, são coisas que a gente vê e você traz a memória, a lembrança, às vezes até aquela sensação que você sentiu naquele momento, né? Perfeito, só falta sentir o cheiro. Mas assim, às vezes a gente sente, né? Quando eu vejo, por exemplo, fotos do meu pai, eu me lembro do cheiro do perfume dele. Quando eu sinto o cheiro do jornal, eu lembro dele. Então, assim, isso dá um start na nossa mente mesmo. E aí eu comecei a fotografar, fazer os cursos, fiz no Senac, depois eu montei um curso na sala da minha casa, juntei os alunos para poder esse curso ser dado na sala da minha casa. E daí eu comecei, São Paulo, Rio. O primeiro curso que eu me especializei foi de fotografia de estúdio, em que a gente consegue controlar a iluminação, né? E a partir daí eu comecei com a fotografia de aniversário infantil. Tive os meus amigos que foram, eu falo até hoje, que foram as minhas cobaias, né? Aqueles primeirinhos que a gente fotografa. Sim. E a partir daí eu percebi que as pessoas começaram a me ligar, querendo saber quanto que eu cobrava. E eu me lembro até hoje que eu falei assim, nossa, eu preciso de uma agenda para eu começar a anotar, porque tem muita gente me ligando. Começou a fugir um pouco do seu controle, né? Sim, sim. Então, assim, aquilo foi crescendo com muita naturalidade, né? Graças a Deus fluiu tudo muito bem. Eu tive muita ajuda do querido Fábio Abud, inclusive um beijo pro Fábio, me ajudou muito no início. O Fábio é um querido também, Eu fotografei futebol dos artistas no sol, jogo de rugby em farol, as festas, fotografei de tudo que E você você pode foi imaginar. agarrando todas as oportunidades Sim. e através disso também você foi ganhando muito conhecimento na sua área, Sim. visibilidade, né? E através disso que você foi, assim, crescendo. Você foi com Sim. muita garra, realmente vontade de tirar aquele projeto do papel, de se sentir útil em alguma coisa para além do que você já fazia. E assim foi fluindo tudo naturalmente. Sim, me lembro quando o Fábio Paz me fez o convite de vir ao jornal para conversar com ele, o antigo jornal onde ele trabalhava, né? E eu falei assim, gente, será que é para fotografar o aniversário dos filhos de Fábio? Quando eu chego lá, recebi um convite para ser colunista do jornal. Fui 4 anos colunista, a coluna My Book abriu portas para mim, né, de poder expressar a minha arte, a forma como eu gosto da fotografia e mostrar o meu trabalho para a cidade, né? A partir dali eu fiquei muito conhecida mesmo e até hoje no foco ainda da fotografia 15 anos depois, graças a Deus. E se tornou a referência que é para todos nós aqui. E hoje fotografando muitos casamentos. Sim. Para você, como que é essa sensação de registrar um momento assim tão único? Você falou que já registrou partos, né? São momentos assim muito indescritíveis, né? Acredito que para quem está vivendo, mas para você também que está ali através do seu olhar registrando aquele momento. Sim, uma coisa que muita gente fala assim, mas final de semana, até quando, né, você vai ficar trabalhando no final de semana? E eu não troco, eu amo o que eu faço, não penso em parar e o que me move muito ali naquelas histórias é uma palavra, família. Eu amo as histórias que envolvem, cada história é linda, de vida mesmo, o que é contado antes daquela festa ali, o que eu conheço dos casais antes, sabe? E o que tudo aquilo ali significa. Faço casamentos grandiosos, mas faço também casamentos de pessoas assim muito simples, mas que dão valor à fotografia. Pensam assim, Cândida não pode faltar. Ela tem que estar lá porque eu quero uma fotografia boa para deixar para o futuro. Aquele casamento extremamente luxuoso, mas essa profissional eu quero que esteja comigo nesse momento. Isso então, é muito especial. Nossa, eu só posso dar o meu melhor para todos. Mas você vê, assim, quando a pessoa pensa que realmente a fotografia é muito importante, dá o valor ao seu trabalho, é muito especial, é muito gostoso, é muito gratificante.
Eu não tive o meu pai, né? Eu nunca me casei, muita gente não sabe disso, acho que muita gente está sabendo disso agora. Eu não sou casada, nunca fui casada. Ainda? Ainda? E eu não tive a oportunidade de entrar com meu pai na igreja, né? Meu pai é falecido. E todas as vezes que eu vejo as noivas entrando com o pai na igreja... É algo que te emociona. Sabe você ficar feliz pelo outro? Eu fico feliz por elas, porque elas estão vivendo um sonho que eu adoraria ter vivido e aquilo mexe comigo, aquilo me move. E eu penso assim, eu vou guardar isso para eles. Eu quero guardar isso para eles. Você acaba, através do seu olhar, registrando algo que você gostaria de ter sentimento. vivido. E uma marca registrada do Estúdio Cândida, inclusive, é ficar até o final do casamento, né? Muitos profissionais, antigamente, até hoje em dia, Sim. depois que a noiva joga o buquê, eles vão embora da festa, como se acabou. E não, a nossa equipe faz questão de ficar até o final da festa, porque ainda tem muita história para contar e muita história engraçada, inclusive, no final da festa. São aquelas histórias que a gente lembra pra Os sobreviventes são normalmente as pessoas mais chegadas do casal. Sim. E essas fotos dão muita história boa pro futuro, né? E pra gente aqui, você sempre presente nos nossos eventos. Sim. Como que é pra você estar registrando esses momentos também ao lado do J3 News? Você que esteve na corrida, em outros eventos também, junto com a gente. Sim. É sempre muito especial, né, Cândida? E você tem um sistema que eu acho que é super interessante, pelo menos pra mim foi uma novidade, vou trazer aqui, talvez já seja algo comum. Mas eu conheci através do seu trabalho, não me lembro agora exatamente qual foi o evento, mas que você consegue pegar suas fotos através do reconhecimento facial. Foi o Fashion Meeting. Viva a tecnologia, que você fez, né? Sim. Estava com a gente no Fashion Meeting. Sim. E eu peguei minhas fotos através do reconhecimento facial. Gente, eu achei aquilo assim incrível. Impressionante. Você estando de perfil, de óculos escuros na corrida. E às vezes você sai em foto que você nem imagina que você tava, mas tá lá ali. no fundinho, desfocada, no cantinho. Sim. E o reconhecimento facial traz a sua foto pra você, né? Você vê que uma pessoa, se tiver 70 fotos, você nem imagina que você tinha essa quantidade enorme de fotos. Não, e assim, é muito bom porque você não precisa ir lá rolar, procurar. Porque desanima, são né? Muitas fotos. Desanima, muitas. Isso daí. Só que a gente também, além do reconhecimento facial, a gente tem o tratamento de imagem, né? A gente tem os designers no estúdio que olham as fotos e entregam com tratamento de imagem. Sim. Né? Não é só o reconhecimento, joga lá no site. A foto tá como subiu. Não. A gente faz o tratamento de imagem para a foto ser entregue o mais perfeito possível. E é toda uma equipe também, Sim. né? Acho que é até interessante a gente falar sobre isso, porque você está aqui hoje para contar um pouco da sua trajetória, da sua maternidade, sua trajetória de vida, mais atrás da Cândida. Tanto ser humano como também profissional, tem toda uma equipe por trás, né? Porque a gente não faz nada sozinho, então é muito interessante também a gente exaltar essas pessoas que estão ali com a gente no dia a dia. Eu falo que Deus não é que ele tira de um lado, né? Às vezes a gente não tem uma família grande como eu, não tem irmãos, né? Mas Deus dá do outro. Então eu tenho hoje um parceiro que é o Thiago, que está comigo no estúdio. Um beijo, Sil. 15 anos comigo ao meu lado e tá lá até hoje. Foi o primeiro funcionário que o estúdio teve. O estúdio já teve, assim, já somou ali uns 10 funcionários. Sim. Porque eu já cheguei a fazer 40 casamentos, fora acompanhamento de bebê, fora parto. Então, assim, hoje eu me dedico de outra forma ao casamento. Eu tenho uma proposta de fazer 2 por mês, porque eu quero me dedicar ao crescimento dos meus filhos, né? Então eu já não quero mais fazer 4 por mês, todo final de semana eu estar trabalhando, eu quero fazer 2 por mês. E com a minha equipe eu consigo ser mãe, né? É o que você falou, a gente não chega a lugar nenhum sozinha. Então quando eu comecei, eu era sozinha e a equipe foi crescendo, né? Eu tive profissionais que ficaram 10 anos ao meu lado, somando no estúdio, né? Pessoas que somaram
ajudaram demais ao meu crescimento também, ao estúdio. E hoje eu tenho o Thiago lá comigo, que continua me ajudando, né, com diagramação de álbum, para a gente entregar o produto final ao cliente com a maior perfeição possível. Até porque também casamento não é algo que acontece ali somente naquele momento, né? Foi como você falou, tem o pré, tem o durante. Muitas das vezes, eu te acompanho nas redes sociais, muitas das vezes eu vejo que você viaja para o litoral, para outros lugares, para poder estar fotografando também. Sim. Então, assim, é algo que de fato você precisa de uma organização e você precisa de um tempo disponível para aquilo. A demanda, ela é alta, por mais que às vezes não faça mais 40 casamentos, façam 2 por mês, mas esses 2, ele precisa que você esteja ali presente, acompanhando todo passo a passo até o grande dia, né, realmente acontecer. Com certeza, eu falo que no dia é maravilhoso, eu tô praticamente quase que curtindo a festa lá, né? É muito gostoso você trabalhar com o que você ama, então o dia é muito leve, passa rápido, inclusive pra gente que tá trabalhando, imagina pros os donos da festa. E a pós-produção, que é onde realmente começa o trabalho. Um evento, normalmente, são 2 fotógrafos na equipe, às vezes 3, 10 mil fotos, 12 mil fotos, né? E aí o designer, junto com o programa hoje, faz isso andar um pouco mais rápido na edição, mas tem o tratamento que é pontual, que é foto por foto de cada evento, para a gente entregar o melhor trabalho possível, entendeu? Entre 15% mais ou menos daquilo que a gente clica. Então, o cliente recebe aí 1.500 fotos, 2.800, uma média assim, mais ou menos. Um casamento bem animado. Mas é isso aí, Cândida. Quero te agradecer pela sua presença. Eu fiquei que muito feliz que você possa voltar muitas outras vezes. Amém. Te desejo muito sucesso na sua vida profissional, muito na sua vida pessoal. Você também. Que você possa viver aí dias incríveis. Amém. Eu queria muito pedir para você deixar um recado pro pessoal de casa que está nos assistindo. Agora a gente nessa época de fim de ano, Natal, Ano Novo na porta, é sempre aquele momento de parar, repensar, ver como que foi aquele ano que passou e o que a gente espera do ano que está por vir. Fica à vontade. Deixa um recado para que vocês estejam sempre ao lado das pessoas que vocês amam. Nem sempre quantidade é qualidade. Às vezes, o fundamental são aquelas poucas pessoas que estão sempre com a gente nos momentos de felicidade, nos momentos difíceis, e que vocês sempre registrem esses momentos para deixar essa herança para os filhos, para os netos de vocês no futuro, porque fotografia é arte e, além de tudo, vale ouro. Sou suspeita. Muito obrigada. Obrigada a você. Se deixar, eu fico aqui falando sobre isso. Eu também fico conversando, foi um papo super legal, agradável. Ótimas festas para vocês, obrigada. Que vocês possam aproveitar muito, tá bom? Obrigada. Obrigada. O nosso programa vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta e eu te aguardo.